Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar os seus medos e criar a sua vida de coragem. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, porque hoje vamos falar de relações justas, dar e receber. Como criar relações mais justas e recíprocas. É sobre isso que a gente começa a falar daqui a pouquinho em mais uma live da Blindagem Emocional. Vai dizendo de onde você é para eu te dar um bom dia especial. A gente vai falar sobre relações e essas relações, claro, envolvem um parceiro, envolvem uma parceira, envolvem os filhos, envolvem os pais, as mães, os amigos, enfim, sobre relações mais justas. É sobre isso que nós iremos falar daqui a pouquinho em mais uma live da Blindagem Emocional. Diz de onde você está falando. Deixa eu dar um bom dia para Leila de Matos. Bom dia, Leila. A Pri.bs, Danhone também por aqui. A Amanda Almeida, bom dia. A Malu também por aqui, seja muito bem-vinda, Malu. O Adelir, fala Adelir, seja muito bem-vindo. Luciene, seja muito bem-vinda. A Yoshi Depilação, a Ana Grando, a Rô Franco, bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu falei Lucinei, né? Lucinei, eu estou num trava-línguas com o seu nome, Lucinei, eu acho que eu falei errado. Bom dia, Israelita, também por aqui, bom dia, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A gente vai falar sobre relações justas, sobre relações, eu vou falar muito hoje da constelação sistêmica e familiar. Uma das leis é exatamente essa, dar e receber. É sobre isso que a gente vai falar por aqui daqui a pouquinho. Bom dia, Israelita, a Carla também chegando por aqui. Pra gente começar, vamos à coragem do dia, o primeiro conteúdo que eu sempre coloco, veja se ele faz sentido pra você. Olha só, ande com quem defende seu nome quando você não está presente. Olha, isso tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui, sobre relações. Muitas vezes você está andando ao lado de pessoas que você depositou uma confiança, que você depositou expectativas, só que essas pessoas não entregam para você na mesma proporção. Ô Gata, então eu tenho que fazer algo por alguém esperando que ela me faça de volta? De uma certa maneira, sim. E isso a gente vai falar daqui a pouquinho da importância desse dar e receber para o equilíbrio. A gente precisa entender que existem pessoas que estão ao nosso lado e que elas estão apenas nos enfraquecendo. Pessoas que te enfraquecem, pessoas que acabam muitas vezes sugando a sua energia, elas estão prejudicando o seu caminhar. E é por isso que você, por exemplo, procrastina. É por isso, por exemplo, que você deixa para depois. É por isso que você não tem energia para estudar, para fazer o que é bom para você. É por isso que você não se cuida. Simplesmente porque você, o tempo todo, está ao lado de pessoas que te enfraquecem. Então, toma muito cuidado, porque pessoas que estão ali só te criticando muitas vezes, pessoas que não são leais a você, na mesma proporção, você não pode mais permitir que essas pessoas estejam ao seu lado. Ou, no mínimo, você tem que controlar a presença tóxica dessas pessoas. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Existem pessoas que vão ficar para trás. Existem pessoas que nessa caminhada rumo à sua vida de coragem, escreva aqui vida de coragem, para você se acostumar com essa expressão, vida de coragem, porque todo mundo tem direito a ter uma vida de coragem, você tem esse direito. Você tem uma vida de coragem para alcançar, para vivê-la todos os dias. Mas existem pessoas
que não estão te ajudando em nada nessa caminhada. Pior, elas estão te atrapalhando. E você sabe quem são. Aí você pode falar o seguinte para mim: ô gata, eu não sei como eu me livro ou eu controlo o impacto dessas pessoas na minha vida. É por isso que você precisa de preparação. Você precisa se preparar para enfrentar essa situação. Você precisa se preparar para encarar esse momento de dizer não para essas pessoas. Existem pessoas que defendem o seu nome do seu lado, mas quando você não está perto, elas não te defendem. Elas não te defendem. E sabe o que é o pior? Você sabe disso. E sabe o que é o pior? De novo, você não faz nada para mudar essa situação. E só você pode se proteger. Então toma muito cuidado. Toma muito cuidado com quem você está andando. Existe uma célebre frase do Jim Rohn, que foi um cara, um motivador americano, que eu gosto muito dela e que ela traduz muito bem o nosso momento. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos, com quem nós mais nos relacionamos. Começa a olhar uma a uma dessas 5 pessoas que estão mais próximas a você, que você talvez conviva todos os dias, que você converse, que você esteja sempre junto. Essas pessoas, elas estão te fortalecendo ou estão te enfraquecendo? Essas pessoas estão te colocando para cima ou elas estão te colocando para baixo? Elas estão te ajudando nessa caminhada ou elas estão só te criticando sem nunca terem feito nada do que você está fazendo? Começa a refletir. Isso são escolhas. Escreva aqui: escolhas. A vida é feita de escolhas. São feitas de escolhas. E você precisa se escolher. Você precisa se escolher para alcançar essa vida de coragem. Tudo bem? Bom, diz de onde você está falando. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre relações justas. Deixa eu dar um bom dia para o Marcos. Fala, Marcos, seja muito bem-vindo. A Eloide também por aqui, seja muito bem-vinda. Iosane também por aqui. Indria Lima, a Aço Inox Refrigeração, a Paula também por aqui, Suzana Moro, direto de Curitiba, seja muito bem-vinda, Raquel Coelho, a Marta Gontijo, seja bem-vinda, Nalo Tenusa, Neuza, seja muito bem-vinda, boa, vida de coragem, Marcinei de Braga, seja muito bem-vinda, Alessandra Amaral também por aqui, bom dia, Alessandra, Cacá Ramos, a De Tardim também por aqui, bom dia, a Ana Regina, a Dani Rebelo, bom dia, Kleber Quesada, meu grande amigo, seja muito bem-vindo, a Selma também por aqui, seja bem-vinda, a Esther, bom dia, ótimo dia para todos, isso aí, Marcos, excelente. A Eloide, eu tô ferrada, sobrecarregada com as pessoas mais próximas de mim. Então, aí, Eloide, você tem uma escolha. Permanecer ferrada e sobrecarregada, e você, ao não fazer nada, não tomar nenhuma decisão, e aí você pode ficar reclamando, se vitimizando, ou você se prepara para fazer escolhas. Fazer uma escolha condizente com o que você quer. Você quer continuar sobrecarregada? Se você não fizer nada, você vai continuar sobrecarregado. Tudo bem? A gente precisa entender que se nós não escolhermos sair do sofrimento, se nós não escolhermos todos os dias, do momento que você acorda até a hora que você dorme, sair do sofrimento e que as suas ações sejam exatamente para isso, que o teu esforço, por exemplo, no trabalho, talvez ele será dobrado exatamente para você sair mais rápido disso. Talvez o seu esforço para cuidar da sua saúde, com uma alimentação melhor, com um exercício físico, é para te dar mais energia, para trabalhar mais, para que você se esforce mais, para que você
tenha, por exemplo, uma independência financeira mais rápida? Isso são escolhas. As pessoas acham que às vezes a vida não está conectada. As suas áreas estão totalmente conectadas. Por exemplo, é muito comum pessoas que me procuram e falam o seguinte: ô gata, eu quero sair de um relacionamento, mas eu não tenho como sobreviver. Eu sou dependente financeiramente do meu marido. Alguém aqui já viveu essa situação ou vive essa situação? Eu não consigo. Só que você, claro que você consegue, desde que você se prepare para isso. E essa preparação envolve muitas coisas. Por exemplo, talvez hoje você não consiga fazer renda com o conhecimento que você tem. Mas você hoje talvez não tenha energia para estudar mais e se aprofundar para poder, por exemplo, criar o seu negócio. Faz sentido? Só que aí você precisa entender, por que você não tem energia? Perguntas são poderosas. Escreva aqui, perguntas são poderosas. Por que eu não tenho energia? Porque eu estou sobrecarregada. Como disse aqui a Heloíde, eu estou sobrecarregada. Ok, é uma realidade, eu estou sobrecarregada, eu não tenho energia. Mas como é que eu posso ter mais energia mesmo sobrecarregada, mesmo diante dessa circunstância? Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu preciso dormir mais, dormir melhor. Eu preciso, talvez, cuidar mais do meu corpo. Então, o que é cuidar do corpo? É ir para a academia todo dia? É uma parte. Mas você cuida do seu corpo, por exemplo, quando você respeita o seu sono. Quer ver uma coisa que pode já mudar a sua vida hoje? Hoje, de verdade. Deixa o celular fora da cama na hora que você for dormir. Deixa o celular na sala. Começa a respeitar o seu sono para que você tenha um descanso real do seu corpo e da sua mente. Eu garanto que você já vai ter mais energia. E com mais energia, você vai conseguir fazer a mais do que você está fazendo hoje, mesmo sobrecarregada. Tudo bem? Faz sentido? É um tijolinho que você vai construindo por dia. É um tijolinho que você vai colocando lá por dia. Não existem soluções mágicas do dia para a noite. Não existem. Não existem. Você acreditar numa solução rápida do dia para a noite, você vai, na verdade, se iludir, porque e pior, você vai se frustrar, porque isso não vai acontecer. Quer ver uma outra maneira de você ter mais energia, mesmo sobrecarregada? Cuida da alimentação. A Lucinei colocou aqui, sim, cuidado com a alimentação, isso. Uma boa alimentação. E o que é uma boa alimentação? São alimentos de verdade. Para com refrigerante, para com a cervejinha. Mas é só uma cervejinha. Você já não é mais jovenzinha. Eu lembro que quando eu ainda bebia, e eu queria manter o mesmo, digamos, ritmo de quando eu tinha lá 18 anos de idade, porque com 18 anos de idade, você enche a cara e 2 horas depois você está pronto para uma outra bebedeira. Mas na época que eu tinha lá os meus 38, 39 anos, quando eu ainda bebia, já não era assim. Era praticamente um dia inteiro para me recuperar. Entende isso? E só você pode cuidar disso. Então, as áreas da vida, elas estão super conectadas. Então, se eu quero mudar a minha vida, eu preciso mudar muito do meu comportamento. Não dá para você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não dá. Eu quero emagrecer, mas eu vou continuar bebendo refrigerante, comendo McDonald's. Desculpa, você não vai emagrecer. Para de se enganar. Você não vai emagrecer. Você só vai emagrecer quando você tiver comportamentos diferentes. Tudo bem? Faz sentido? Então agora pega o seu papel e caneta, porque a partir de agora falaremos sobre relações mais justas e recíprocas.
sobre dar e receber. Eu quero que você entenda a primeira coisa aqui, deixa eu dar só um bom dia que muita gente entrou aqui, Elô, Beto, Cris Marchiori, Neuza, Zenilda, Edna, sejam muito bem-vindas, viu? Cabral Festas, bom dia, Stephanie também está por aqui, muita gente, legal. Vamos lá. Alguém aqui já ouviu falar na constelação sistêmica e familiar? Coloca aqui sim ou não, se você já ouviu falar. Constelação sistêmica e familiar um método, um pensamento, um tipo de pensamento para a gente compreender melhor as nossas relações humanas e familiares. Criada por um alemão chamado Bert Hellinger. Uma das leis, eu não vou me aprofundar aqui, mas eu vou focar em uma que é o que eu quero que é o tema da nossa conversa hoje, que é dar e receber. O que é dar e receber? Em qualquer relação que você tenha, e não apenas uma relação amorosa, e não apenas uma relação de marido e mulher, mas em qualquer relação que você tenha, se você se doa, você também precisa receber isso. Quando você não recebe isso, um conflito é criado. E talvez agora eu quero que você faça um exercício sobre as suas relações hoje. Você é aquela ou aquele que se doa mais ou o que recebe mais? Escreva aqui para mim. Você doa mais ou você recebe mais? O que é o doar e o receber? Por exemplo, você talvez seja uma pessoa que doe o seu tempo para se preocupar com o problema dos outros, para resolver o problema dos outros. Você se doa. E aí você não cuida do seu. E aí você também não recebe de volta isso. Cria um conflito, cria um desequilíbrio no sistema. Tudo bem? Isso adoece. Não apenas a relação, mas te adoece também. Por quê? Porque você se frustra, você fica chateada, você fica triste, quando você apenas se doa e não recebe. E principalmente em momentos, digamos, mais decisivos, você percebe que você está sozinha. Alguém já se sentiu assim? Eu me doei para alguém, e quando eu precisei, essa pessoa, ela simplesmente nem apareceu. Alguém já viveu isso? Eu já vivi isso. E é por isso que hoje eu tenho muito poucos amigos. Eu já fui o cara que era o mais popular, o que tinha amigos em tudo quanto é lugar. Só que a vida foi me mostrando que, na verdade, essa caminhada, ela era solitária. E que realmente poucas pessoas estavam do meu lado. E essa é uma realidade. A gente precisa entender que a nossa caminhada, ela é solitária. Por mais que você tenha pessoas ao seu lado, a sua família, os seus filhos, o seu marido, os seus pais, mas essa caminhada é solitária e você precisa se preparar para isso. Você precisa se preparar para lidar com isso. Porque quando você sofre com essa caminhada solitária, você paralisa. Você fica buscando trazer pessoas para a sua vida para preencher esse medo de caminhar sozinha. E é por isso que muitas vezes você permanece em relações tóxicas, é por isso que muitas vezes você permanece em relações injustas, onde só você se doa e você não recebe. Claro que isso pode ser uma escolha, você pode falar o seguinte: eu quero ficar assim, ok, tá tudo bem, você quer ficar assim, é a sua escolha. É o famoso livre-arbítrio. Porém, isso
provavelmente está te frustrando de alguma maneira. Por quê? Porque a gente também merece ser cuidado. A gente também merece ter atenção. A gente também merece que as outras pessoas nos valorizem. E quando isso não acontece, você se frustra, você adoece e a sua vida parece uma grande injustiça. Parece que a vida que você tem é uma vida de muita injustiça, o que gera raiva, o que gera tristeza. E aí, ao invés de você se rebelar contra isso, sabe o que você faz? Você se doa ainda mais. Você se doa ainda mais. Cada vez mais você se doa. Por quê? Porque existe um padrão já de doação e a tua mente está te controlando nesse momento. Então ela é como se ela dissesse para você: se doa mais, que aí sim você vai ser valorizada. Aí sim você vai ser cuidada. Aí sim você vai ser reconhecida. Só que não é isso que acontece, sabe por quê? Porque você não controla o que o outro faz ou o que o outro pensa. E é por isso que você precisa fazer escolhas. Existem pessoas, existem relações que infelizmente elas não vão evoluir, elas não vão chegar a esse ponto da troca, do dar e receber, como diria Bert Hellinger. Essas relações não vão chegar a esse ponto. E aí cabe a você fazer uma escolha sobre permanecer nesse sofrimento ou romper com isso. Tudo bem? Faz sentido para você? Alguém aqui está se identificando com o que eu estou falando? Principalmente com essa frustração, nesse desequilíbrio das suas relações? E normalmente isso acontece com as pessoas mais próximas. Com a mamãe, com o papai, com o marido, com a esposa, com os filhos. É você se doando e não sendo valorizada. É você se doando e não sendo reconhecida. É você se doando e não sendo cuidada. Agora, presta atenção. Para você criar uma relação mais justa e recíproca, você precisa, presta atenção, quebrar padrões. Escreva aqui, quebrar padrões. Fichas irão cair hoje para você, eu garanto. Você precisa quebrar padrões. Por quê? Esse padrão que você tem hoje de se doar mais, de cuidar mais do outro. Não joga a toalha não. Lucinei, não joga a toalha. Não joga a toalha. Não joga a toalha. É possível, mas você vai... É o que eu falo sobre preparação todos os dias aqui. Se você jogar a toalha antes de começar a se preparar, realmente nada vai mudar. Eu acredito no esforço. Eu acredito na consistência. A consistência, ela me trouxe até aqui. A consistência me trouxe até aqui. Boa, Marcos, um dia após o outro, é isso. A consistência me trouxe até aqui. Então não joga a toalha. Se você jogar a toalha, nada se resolve. Você precisa entender aonde está o medo que te impede de tomar uma decisão e fazer uma escolha. Você precisa entender. Por quê? Aí vamos voltar a quebrar os padrões. Esse padrão de se doar pelo outro, esse padrão é um padrão que foi aprendido por algumas experiências e vivências que você teve, especialmente na primeira infância, que vai da gestação até os 7, 8 anos de idade. Tudo aquilo que você viveu nesse período criou padrões na sua vida. Quer ver um exemplo simples de você entender? Provavelmente a religião que você tem
vem de aprendizados e experiências desse período. Por quê? Porque você provavelmente nasceu numa família, por exemplo, católica, todo mundo da sua casa ia à igreja todos os domingos, e aquilo virou um aprendizado para você. Na sua cabeça de 7, 8 anos de idade, nessa primeira infância, religião é ir à igreja, ponto. Aí claro, depois você cresce, você expande, você se conecta com outras coisas, enfim, mas o que eu quero dizer é, muitos desses padrões que você carrega ainda hoje, eles foram o quê? Impostos a você pelas experiências que você teve, pela influência das pessoas que estavam ao seu redor. E esse padrão, presta atenção, e esse padrão de se doar é, na verdade, escreva aqui, um personagem. Escreva, personagem. Ô gata, como assim um personagem? Todos nós, inclusive para que o sistema, e o sistema é esse ambiente que você vive, o ambiente familiar, esse sistema, para esse sistema sobreviver, cada um precisa ser um personagem. Cada um precisa, vou botar entre aspas aqui, ok? Atuar dentro dessa peça chamada vida. Você já percebeu, por exemplo, que na sua família de origem, você, ou até se você olhar para os seus filhos, se você tem mais de 1 ou 2 filhos, você tem um filho mais bonzinho ou mais quietinho, e você tem um outro filho ou um irmão mais agitado, mais rebelde. Você já percebeu isso? Na sua família tem isso? Tinha isso? Ou hoje com seus filhos você vê assim? Isso é um personagem. O gata, então, nós somos falsos? Não. Tudo se trata de sobrevivência. Escreva aqui. Tudo se trata de sobrevivência. E para sobreviver, eu preciso atuar nessa peça de alguma maneira. De alguma maneira eu preciso atuar para que eu sobreviva. Por quê? Quando você nasceu, a linda bebezinha, o lindo bebezinho que você era, não podia sobreviver sozinho sem um adulto. Você não podia. Ok? Diferentemente de outros mamíferos, nós precisamos de um adulto por pelo menos, até a gente ganhar uma certa autonomia, 2, 3 anos de idade. Pelo menos. Então, você precisava do adulto. Você precisava do adulto, especialmente a mãe. E se por alguma razão, presta atenção, a sua mãe não estava emocionalmente presente com você. E o que é estar emocionalmente presente? Te dando afeto, te dando carinho, te dando atenção, atendendo às suas necessidades. Uma interpretação é criada pela sua mente. Minha mãe não está me olhando, eu corro risco, tudo se trata de sobrevivência. A partir daí, você tem uma necessidade. Você, por exemplo, precisa ser vista pela mãe para sobreviver. E existe uma maneira mais eficiente do que você ser, por exemplo, uma filha, um filho que faz tudo direitinho? Existe alguma estratégia melhor do que você o tempo todo obedecer? Não existe. E aí, digamos, você faz uma vez, deu certo. Você faz de novo, deu mais certo. E cada vez mais, isso vai dando certo. Isso se torna um padrão. A tua mente entende, opa, sendo bonzinho, boazinha, dá certo. Personagem criado. E aí esse padrão você leva para a sua vida. Provavelmente na escola, vou dar um exemplo, provavelmente na escola você era aquela colega que estudava bastante e passava cola para os amigos. Era você que fazia o trabalho do grupo, talvez, enquanto tinha gente lá que não queria fazer o trabalho do grupo. Eu era desse segundo grupo, confesso para você. Eu era do segundo grupo, não gostava de fazer os trabalhos da escola. E isso se torna o teu padrão. E aí quando você
está, por exemplo, numa relação com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, você já se acostumou a fazer isso por tanto tempo. Isso se torna o seu padrão. E aí você se frustra. Por quê? Porque você faz e não recebe de volta. E 2, tem agora uma ficha gigante vai cair para você. Presta atenção. Deixa eu ver aqui um comentário da Suzana. O Adelir, sou eu esse. Se identificou, Adelir? A Eloide, live de ontem caiu todas as fichas. Essa também vai cair, eu garanto para você. A Suzana, pude vivenciar isso na hipnoterapia. Com a minha primeira infância e minha relação com a minha mãe. Excelente. Fazer as pazes com a minha história está me trazendo a liberdade de respirar leve. Que bom, que bom. A Suzana, minha personagem, era boazinha e pude compreender porque eu agia assim. Exatamente. Bom dia, Elizabeth. Neuza, sejam muito bem-vindas. Aparecida também por aqui. Às vezes, presta atenção agora, que talvez fichas caiam. Esse teu padrão, ele é tão forte dentro de você fazer tudo pelos outros, de você se doar, que você não dá espaço, inclusive, para receber. Bom dia, Dani. Seja bem-vinda, Daniele. Você não dá espaço para receber. Como assim, gata? Mas eu quero ser cuidada, eu quero carinho. Será? Será mesmo? Porque se você não dá o espaço para o outro também te cuidar, te olhar, o que vai acontecer? Isso vai quebrar o sistema. Isso vai quebrar a relação. Faz sentido isso para você? Bom dia, Andréia. Isso vai quebrar a relação. Por quê? A outra pessoa também tem a necessidade de dar, de doar. Entende isso? É isso que mantém um sistema vivo. Quer ver uma maneira fácil de você detectar? Se você permite que o outro te dê e mais que você receba. Quem aqui tem dificuldade para receber elogio? Escreve aqui se você tem essa dificuldade. Quando você faz algo bom e a pessoa fala assim, nossa, puxa, muito obrigado, nossa, você me ajudou muito. Qual é a tua resposta normalmente? Qual é a sua resposta? Bom dia, Márcia. Qual é a resposta que você dá? Normalmente, a maioria das pessoas tem uma resposta relutante. Ai, não foi nada. Você desmerece isso. É como se você recusasse aquele elogio. Não foi nada demais. Olha lá, várias pessoas, A Lucinei, a Andréia, a Suzana, eu tinha. Olha lá, a Indria Lima, a Stephanie, o Ricardo. Oi, Ricardo, seja muito bem-vindo. Dificuldade de receber isso. Então, se você tem essa dificuldade, muito provavelmente você não deixa, olha só, por conta desse teu padrão de ser um doador, você talvez tenha medo de perder esse padrão. Agora, esse medo é seu, da adulta, do adulto que está aqui, ou é da sua criança? Que tinha medo da mamãe não olhar para ela. Faz sentido isso para você? Olha lá, a Indra Lima, exatamente isso que eu respondo, não foi nada. A Stephanie, eu choro sozinha com vergonha. O Marcos, eu tenho muita dificuldade, sou desse jeito aí que você está falando. A Zenilda, eu sou assim. Essa dificuldade que você tem demonstra que existe um padrão e principalmente um medo de não ser mais o doador. Então presta atenção. E aí, para você entender as tuas relações e para tornar as suas relações mais justas, você talvez fale o seguinte, não, gata, você não conhece o meu marido. Realmente, eu provavelmente não conheço seu marido ou sua esposa, provavelmente. Ou seus pais. Mas será que você está permitindo que eles também se doem a você? Será que você realmente está se permitindo receber o carinho e o cuidado? Ou você
está bloqueando isso. E quando você bloqueia, você está quebrando essa lei sistêmica, a lei de dar e receber. Vivi Machado, minha amiga, seja muito bem-vinda. Fernando Silveira também, bom dia. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho, se isso faz sentido para você. Você tem que olhar para isso que eu te falei, não com a emoção, com a raiva, com a mágoa que você tem. É importante que você analise o seu comportamento também nas relações. Será que você verdadeiramente está deixando que a outra pessoa cuide de você? Talvez você não faça isso por conta daquilo que você viveu na infância. Ô gato, então como que eu mudo isso? Você precisa quebrar o padrão. Escreva aqui, quebrar padrão, quebrar o padrão. Você precisa fazer as pazes com a sua história. Você precisa entender aonde que você aprendeu pela primeira vez que você deveria ser um doador, uma doadora, porque senão você não ia sobreviver. Isso normalmente, como eu disse, está na primeira infância. Está aqui no seu subconsciente. Conscientemente talvez você não saiba mesmo. É por isso que você precisa fazer as pazes com a sua história. É por isso que você precisa acessar o que tem aqui na sua mente subconsciente, que é a sua mente emocional, onde todas as suas memórias importantes de impacto emocional estão, para que você ressignifique isso. Do momento que você ressignifica isso, você começa a entender que você não precisa mais ser apenas o doador, que você também pode receber. Que você também pode receber o carinho, o amor, a atenção. Que você não precisa carregar o mundo nas costas sozinha. Não seria bom você deixar de carregar o mundo nas costas? Sim ou não? Escreve aqui para mim. Não seria bom para você? Você não teria mais tempo para se olhar? Você não teria mais tempo para alcançar a sua vida de coragem, para você construir os seus sonhos? Você não teria mais força e energia para você sair desse sofrimento? Com certeza. Com certeza. Por isso que é muito importante que você olhe para si e entenda de onde vem esse padrão, onde que esse padrão começou. Porque esse padrão é que está te adoecendo. Porque você se acostumou a ser a doadora. Ô gata, mas existem pessoas que me exploram. Sim. Sabe por quê? Porque é conveniente para elas. Você, presta atenção, você atrai para a sua vida as pessoas que você precisa para sobreviver. O que eu vou te falar aqui talvez demore para você entender. Demore alguns segundos porque eu vou te explicar. Mas você só traz para a sua vida pessoas que vão te ajudar a sobreviver. Então se você, para sobreviver, precisa ser o doador, a doadora, aquela que faz tudo para todo mundo, você vai trazer para a sua vida pessoas o quê? Que estejam disponíveis para serem ajudadas. Não, não é bobona. Não é bobona. Não é bobona. Você vai trazer pessoas que estão disponíveis. Você vai trazer, por exemplo, para a sua vida uma pessoa que também tem essa necessidade dela se doar? Não. Por quê? Vocês vão entrar em choque. Vai ter disputa de território. Vocês vão brigar. E com certeza essa relação não vai dar certo. Por isso que na vida tudo tem o seu equilíbrio. Tudo tem o seu equilíbrio. E essas relações, elas precisam ter esse equilíbrio de dar e receber. Por quê? Porque se você não se permitir também ser ajudada, você não vai deixar que o outro faça isso. E ele vai embora. É muito comum na constelação sistêmica e familiar você entender, por exemplo, por que o papai, e aqui o que eu vou falar só para você entender, não estou passando, como dizem os jovens, passando o pano para os homens, mas só para você entender.
Às vezes, isso é muito comum. Eu na hipnoterapia já várias vezes já encontrei isso. Mulheres traídas pelos maridos. E muitas vezes a razão é esse marido não conseguia também doar. E aí ele buscava em outros lugares. Não estou justificando a traição, ok? Não estou justificando a traição. Só para você entender que se você não estiver disponível, você não vai trazer as pessoas certas para a sua vida. E as suas relações serão doentes, e as suas relações serão injustas para você. Elas serão dolorosas. Faz sentido isso para você? Então o que você precisa para você escrever aqui? Tratar a causa. Escreva, tratar a causa. Quando você trata a causa, onde isso aconteceu pela primeira vez e você ressignifica, você quebra um padrão. E quando você quebra um padrão, você passa a ter um outro comportamento. E talvez aí sim você vai trazer para a sua vida alguém que também está disposto a se doar e a receber. E aí o sistema flui. Eu sei que, de uma certa maneira, você não foi ensinado a ser vulnerável. Vulnerabilidade é uma coisa que as pessoas escondem. Elas não querem se mostrar vulneráveis. Só que a vulnerabilidade é a sua maior força. Porque você vai dar a chance de outras pessoas te ajudarem também. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso fez sentido para você. A Eloíde, eu quero pessoas que me ajudem, não que eu sempre tenho que ser a salvadora. Agora, beleza? Agora você precisa entender esse padrão. Aonde que começa esse padrão, Eloíde? De você sempre ser a salvadora. Isso é um padrão. E isso, claro, está sendo pesado para você. E você talvez não dê espaço, ou você não está trazendo as pessoas certas para a sua vida, para que elas, digamos, também sejam a sua salvadora. Entendeu? Por isso que qualquer transformação de vida começa internamente aqui. Enquanto você não curar suas feridas, enquanto você não fizer as pazes com a sua história, dificilmente você vai mudar a sua vida. Dificilmente. É como se você estivesse correndo num parque, carregando o seu guarda-roupa inteiro e pesado. É difícil correr desse jeito. É muito difícil correr desse jeito. É difícil você evoluir na sua vida carregando uma bagagem tão pesada. Na verdade, sim, a Eloíde, não estou trazendo as pessoas certas. Não, você está trazendo as pessoas certas, sim. As pessoas certas para esse padrão que você tem. Pode ter certeza. Alguém aqui já ouviu falar, eu sempre pergunto isso, a expressão dedo podre? O dedo podre, ele não existe. O dedo podre não existe. O que existe é o dedo certo. Você traz para a sua vida as pessoas certas para o seu padrão. Simples assim. Então, se você não quer esse tipo de pessoa na sua vida, quebra o padrão. Você tem que mudar o padrão. A Dani, deixa eu ver aqui. Li um post de um terapeuta que fez muito sentido, não justificando, mas que a traição não é falta de amor, mas sim falta de ordem. Muitas vezes é isso mesmo, Dani. Muitas vezes é exatamente isso. Exatamente isso. Quer ver um outro exemplo que eu já tratei muitas vezes na hipnoterapia? Todos nós, presta atenção, nós temos energia masculina e energia feminina. Por quê? Metade mãe, metade pai. A energia masculina, muitas vezes, vem principalmente do pai. E a energia feminina vem principalmente da mãe. Então, existe um equilíbrio. Energia masculina, ação, força. Energia feminina, cuidado, sensibilidade, intuição. E isso não significa que seja mais fraca, elas são necessárias.
para que a gente tenha uma boa vida. Por exemplo, quando eu estou aqui dando essa aula para você, eu estou usando muito mais a minha energia masculina de ação. Para quê? Para que você fique aqui comigo, para eu reter a sua atenção. Quando eu estou, digamos, terapeuta, atendendo uma pessoa, eu estou muito mais usando a minha o quê? A minha energia feminina, de cuidado, de escuta. Então, nós temos essas duas energias. Pelas circunstâncias da vida, talvez você hoje esteja operando muito mais numa energia masculina, por diversas circunstâncias e razões. Vou dar um exemplo aqui. Você hoje é mãe solo. E você tem que se virar nos 30 para sobreviver, para dar comida para seus filhos. E aí sua energia está muito alta. E você se acostumou. Ou lá na infância você foi muito humilhada, apanhava, foi abusada. Energia masculina alta de proteção. Lembra? Tudo se trata de sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. Aí você conhece uma pessoa. Só que a tua energia masculina é tão alta que você provavelmente não deixa que o masculino dessa pessoa também esteja na relação. E aí essa energia é sufocada dessa pessoa. Aí sabe o que pode acontecer? Estou falando que eu já tratei disso. Homens com falta de ereção, homens com falta de interesse sexual. Por quê? Porque eles não conseguem ser o masculino da relação. Eles não conseguem. E aí, como a Dani escreveu aqui muito bem, aí a falta de ordem faz com que ele procure, em outra relação, ele poder exercer o papel, digamos, de homem dele. Tudo bem? E como eu já disse, como a Dani escreveu aqui, não é uma justificativa para traição, ok? Não é uma justificativa para traição. É apenas um entendimento que às vezes as pessoas não têm. Faz sentido isso para você? Bom dia, Mônica. Seja muito bem-vinda. Andrade, Fabiano de Oliveira, também por aqui. A Stephanie, aboli o dedo podre depois de você ter explicado sobre isso. Sim, o dedo podre não existe. Existe o dedo certo para atender o seu padrão. Se você tem um padrão, por exemplo, de desvalorização, você vai trazer para a sua vida pessoas que vão te desvalorizar. É isso. Porque é esse padrão que garante a tua sobrevivência. Por isso que se eu quero mudar a minha vida, eu preciso mudar os meus padrões. Tudo bem? Não me apavore, não entendi, Heloíde. Fazer as pazes com a sua história. Excelente. Bom, era sobre isso que eu queria falar com você nesta sexta-feira. Desejo a você um ótimo final de semana e segunda-feira, claro, começaremos mais uma semana de lives da blindagem emocional, tá bom? Então, a gente se vê segunda-feira. Um lindo final de semana para você. Grande abraço. Tchau.